Bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Qualquer pessoa que pretenda comemorar dia 8 está praticando crime, porque está comemorando a tentativa de golpe, está instigando uma nova tentativa de golpe. Então seria muito importante que essas pessoas tenham muito cuidado com o que vão fazer. Porque depois vão acusar o Ministério Público, o Poder Judiciário de serem rigorosos demais. Não se comemora tentativa de golpe, não se comemora tentativa de derrubar os poderes constituídos. Isso é crime também. São tantas estratégias, né? O Guedes estava mencionando uma possível, né? Que é o questionamento do próprio inquérito que está por trás aí da possível acusação ao Bolsonaro, né? Esse me parece que é um caminho que já está muito claro que não vai prosperar juridicamente, né? O Supremo, em todas as ocasiões que pôde, referendou tudo que o inquérito fazia, a própria posição do Alexandre de Moraes. Então, nesse ponto, acho muito difícil ele conseguir algo. Agora, o que eu reparo também é a defesa dele consegue levantar alguns pontos técnicos que ainda não estão devidamente respondidos, pelo menos no que diz respeito às evidências que nós, do debate público, temos acesso. Talvez haja outras que vão contar uma história muito diferente. Mas pelo que já saiu do inquérito da Polícia Federal, de todas as delações do que saiu até agora, do Mauro Cid, pelo menos, tem alguns buracos aí que dizem o seguinte: olha, tem gente muito incriminada nessa história de tentativa de golpe. Por exemplo, o general Braga Neto, por exemplo, o Mário Fernandes, uma série de militares ali estão totalmente embrenhados, inclusive nas partes mais sórdidas desse esquema todo, né? Porque chegaram a planejar sequestro e possivelmente assassinato de ex-presidente, de ministro do Supremo, do Alexandre de Moraes, presidente do TSE na época. Enfim, essa parte mais sórdida toda, isso existiu. E a essa altura negar que essas conversas, que esses planos impressos, inclusive, tenham existido, beira, assim, a insanidade. É claro que existiu. Mas a pergunta é, Bolsonaro sabia disso tudo? E no primeiro momento parece quase ridículo, né, levantar esse mas como? Era o golpe dado em favor dele, como é que ele não ia saber? Mas olha, você vai ter que mostrar uma linha direta ali. Por quê? Porque o que a defesa argumentou, né, inclusive em entrevista aqui pra gente, que o Bolsonaro discutiu uma parte disso tudo, que era aquela minuta de um possível decreto de estado de sítio, né, e que ele chegou a sondar isso com militares para ver se podia ou não, né? A meu ver, já é algo gravíssimo, mas, argumenta a defesa, nisso em si não haveria crime nenhum ainda. E o resto era uma trama que, se existiu, era feita por esse núcleo de militares, que inclusive colocaria no poder um comitê de gestão de crise, do qual Bolsonaro nem faria parte. Então, diz o argumento da defesa do Bolsonaro, toda essa parte mais sórdida, que, inclusive, pode ter estado por trás daquela noite do fogo em Brasília, daquela tentativa de atentado terrorista no aeroporto de Brasília, tudo aquilo que a gente viu, e talvez até do 8 de janeiro também, tudo aquilo era uma coisa. A minuta do Bolsonaro era uma coisa perfeitamente legal, ou no mínimo contemplá-la não era crime, e era o que ele fez, ele conversou com pessoas, e portanto nada o liga diretamente, né? Pode ainda soar absurdo essa tese, mas é importante que ela seja trazida e seja defendida, porque justamente para condenar alguém criminalmente no nosso país é preciso ter provas, sabe? Por mais que uma narrativa, uma explicação dos fatos faça sentido, você precisa ter as provas que mostrem, que documentem cada um daqueles passos, cada uma daquelas ligações, né? E isso, realmente, a acusação do Bolsonaro vai ter que ir atrás. Agora, eu reparo uma coisa também. Há um clima no ar de que, independentemente do que aconteça, Bolsonaro será denunciado e Bolsonaro será condenado pelo STF. Essa percepção é muito ruim para a nossa institucionalidade. Isso não pode ser o caso. A própria justiça, espero eu, ver uma justiça que julgue assim, na letra da lei, a acusação contra o Bolsonaro, e não que seja possível colocá-la como tomando um partido, como estando contra o Bolsonaro, porque afinal de contas o Bolsonaro, enquanto presidente, atacou tantas vezes o STF, é óbvio que atacou, mas mesmo assim, por parte do STF, espero que a gente veja o mais estrito legalismo nesse caso todo. Congresso articula derrubada de veto de Lula que impede expansão do fundo partidário. Deputados e senadores preparam estratégia para realizar votações impopulares
logo na volta do recesso e em bloco sem deixar digitais. Ou seja, Lula tem que economizar, não tem? Lula está cortando gastos, tem que cortar gastos. Todo mundo está contribuindo para o corte de gastos. Quem não quer contribuir? O Congresso. Lula cortou, vetou o aumento, que eles queriam aumento do fundo partidário e aumento das emendas parlamentares. Na contramão da população, enquanto a população está sendo cortada, enquanto a população está sendo aclamada para economizar, tá? O Congresso quer aumentar as emendas parlamentares e o fundo partidário. Bilhões, mais dinheiro público, tá? Aí eles querem colocar, né, medidas impopulares, que o povo não gosta, junto com o veto, entendeu? Eles vão botar medidas impopulares para o povo ficar com raiva e no meio dessas medidas eles querem aprovar o aumento das suas emendas. Eles querem que o Lula aumente as emendas parlamentares, aquilo que eles metem a mão no dinheiro sem transparência. Quer que o Lula aumente o fundo partidário, O fundo partidário é o mesmo que paga hoje o salário da Micheque, lá no PL, que ganha 39 mil. Eles querem que aumente isso, entendeu? E para fazer isso, eles vão colocar pautas impopulares. Pautas contra o povo. Gente, isso é o próprio inferno. O Congresso que a gente tem hoje com Arthur Lira, o pessoal do Centrão e os bolsonaristas é o exército do capiroto. Esse povo só pensa em si, só pensa em aumentar seu próprio dinheiro através de emendas, de fundo partidário e colocando para votar medidas impopulares, que é para o povo ficar revoltado e eles negociarem o aumento deles. Bando de canalha, como dizia Lula, são 300 picaretas, canalhas. A gente fica muito feliz quando vai lá e vê e presencia e olha no olho e vê o olho da pessoa brilhando, daqueles trabalhadores que estão tendo lá aquela oportunidade de estar fazendo parte da história, porque estão construindo a Transnordestina, que vai mudar aí, com certeza, a economia do nosso país, não digo só do Nordeste. E eu fico feliz que fiz parte desse processo, quando apresentei um projeto de lei, já combinado, né, e articulado com o BNDES, com o Ministério, com o ministro Valdez, aqui também, lógico, obviamente, com a Casa Civil. E a gente conseguiu aprovar realmente em tempo recorde pela importância dele, pela necessidade que ele fosse aprovado, para que a gente possa também garantir aí em torno de 1 bilhão e 600 a mais também, que vai poder ser usado na Transnordestina, não só na Transnordestina, mas nos projetos do PAC. E eu fico feliz porque foi toda uma articulação de pessoas que querem fazer realmente, verdadeiramente, as coisas acontecerem no nosso país. A notícia principal é a constatação de que Bolsonaro não tem o controle sobre a sucessão presidencial de Lula III. Ele imaginou que fosse o dono da direita, e até pela personalidade autoritária dele, não admite nenhum tipo de divergência ou sombra, né? De sombra. Então, está aprovado. Caiado é um dos poucos políticos que desde 89 se diz de direita, quando ninguém se dizia de direita nesse país. No máximo centro-direita, nem o PFL, que era o partido que tinha surgido da arena, se classificava como um partido de direita, se classificava como um partido de centro-direita, e o Caiado sempre disse que era de direita, aparecia num cavalo branco, e agro, né? E aparecia num cavalo branco na campanha eleitoral de 89. Então ele já foi a primeira, digamos assim, prova de que o Bolsonaro não controla. O Bolsonaro controla a extrema-direita e aquela parcela radicalizada da população que não acredita em política, apesar do Bolsonaro viver de política, montar uma franquia política que beneficia a sua família, que nunca produziu um prego, sempre viveu às custas de política e do Estado. Enfim, então acredito que são movimentos da direita que assombram Bolsonaro, tanto Caiado quanto agora
esse anúncio aí do Gustavo Lima, né? Chegou até aqui e não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e vamos para mais vídeos.